Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Hoje eu e o Gabeira vamos fazer um programa um pouquinho diferente. Eu estou aqui na redação do Globo, no centro do Rio de Janeiro, e o Gabeira está em casa, falando pelo telefone, em sistema de home office, como manda os novos tempos. Mas o conteúdo continua o mesmo. A gente vai falar dos assuntos quentes da semana. A ideia é a gente analisar, destrinchar, opinar, dar os bastidores de temas que vão da política nacional à política internacional, meio ambiente, sociedade, economia e outras coisas como essa que está nos atacando agora. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de áudio. Hoje eu e o Gabeira vamos conversar sobre o único assunto que a gente poderia conversar, o coronavírus, o incontornável coronavírus que afeta tudo, mata pessoas, paralisa a economia mundial, faz cidades pulsantes virarem cidades fantasmas, obriga países a fecharem suas fronteiras e tem o poder até de aloprar mais ainda quem normalmente já ultrapassa todas as medidas, e nesse caso eu estou falando do presidente Jair Bolsonaro, né, Gabeira? Exatamente. Nós temos esse caso extremamente grave sobre o qual nós temos falado há várias semanas, mas dentro do Brasil ainda temos um problema mais sério ainda, articulado com esse. O presidente da República não consegue entender a importância do coronavírus na vida nossa, na economia, na saúde. Existe o perigo, mas está havendo um superdimensionamento nessa questão. Se eu me contaminei, tá certo? Olha, isso é responsável de mim, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, está havendo uma histeria. Ele não é porque ele tem uma deficiência cognitiva física, mas é o modo dele ver o mundo. Ele já vê o mundo, por exemplo, o aquecimento global como uma articulação de cientistas, da grande mídia e marxistas. Agora parece que o grupo dele vê o que está acontecendo como uma arma chinesa para se consolidar no mundo. E isso é realmente difícil de você aceitar, né? Porque o presidente da República não só não contribui, como ele começa a atrapalhar, entende? Ele começa a atrapalhar não só com seus exemplos, mas também limitando algumas ações do homem que estava encarregado e continua encarregado, espero, da luta contra o coronavírus, que é o Mandetta. Gabeira, o presidente, como sempre, ele é um sujeito, um homem atormentado pela teoria da conspiração, como você disse, deve estar achando que o coronavírus foi inoculado no planeta para tentar derrubá-lo. Quer dizer... Você pode ver no passado, 2009, 2010, tivemos uma crise semelhante para outro problema aqui no mundo, mas aqui o Brasil era o PT que estava aqui no governo, os Estados Unidos eram os democratas, e a reação não foi essa que está havendo, não foi nem sequer perto dessa que está acontecendo hoje em dia aqui no mundo todo. Num evento como esse, do coronavírus, um caso como esse, seria o típico momento que se criaria condições para um presidente normal apelar para a conhecida União Nacional. Só que a gente tem aqui um presidente que gosta, de verdade, de bola dividida. Ele gosta do eu contra vocês, eu contra eles. Assim, nesse caso, o país não se uniu completamente nem em relação ao óbvio, que é o combate ao vírus, sobretudo por causa da pataquada que ele fez no domingo durante a manifestação. Exato, isso aí é lamentável, nós sabemos que é lamentável, eu lamento também. Eu esperava que a incompetência e a incapacidade do Bolsonaro fosse se mostrando gradativamente. Mas quando acontece uma crise, o psicodrama é nacional e imediatamente você vê as coisas. As próprias Forças Armadas deveriam refletir um pouco sobre o tipo de presidente que nós temos e como é difícil manter um país nessas condições, entende? Eu acho que isso é um problema fundamental para nós. Nós estamos com um adversário dentro do Palácio do Planalto. Não digo adversário só do coronavírus. Ele é um adversário da sociedade, dos objetivos da sociedade e dos objetivos da humanidade nesse momento.
É engraçado que essa manifestação, semanas atrás, muita gente acabou chamando de que seria manifestação do foda-se, dado a expressão educada que o general Augusto Heleno tinha usado. Podemos aceitar esses caras chantagearem a gente de foda-se. E acabou sendo. Eu enxergo essa manifestação, sob esse ponto de vista da atuação do Bolsonaro, sob o ponto de vista dele, como uma manifestação do foda-se o coronavírus, foda-se a responsabilidade institucional. Quer dizer, é um presidente que estava, ele pelo menos anunciado pelo Palácio do Planalto, que ele estava em isolamento, e ele aparece apertando a mão de... Os dados foram colhidos pelo Estado de São Paulo, quase 300 pessoas, tocando quase 300 pessoas. Quer dizer, então, o único isolamento que eu acho que a gente viu ali no domingo foi o isolamento do Bolsonaro da realidade que está cercando ele. Exatamente. E agora um caminho talvez já não seja mais tanto falar do Bolsonaro, mas tentar uma conexão com as pessoas que sobraram no governo, que estão de alguma forma encarregadas de tomar as medidas. Uma delas é o Mandetta. Sim. Eu acho que o Mandetta foi bastante bem até agora, seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde. Tem que manter cuidado por conta das outras pessoas. Se der positivo, o presidente vai ter que despachar daqui, a gente vai recomendar o isolamento domiciliar. Se não der positivo ou der outro vírus, que é mais comum, que é o influenza, a gente libera, vida que volta ao normal. Todo mundo tomando os cuidados, etiqueta respiratória, usar o álcool gel, lavar as mãos e vamos seguir a vida e por semana em semana a gente vai vendo. Vamos lutar muito, vão ter dias bons, vão ter dias difíceis, mas com certeza o Brasil vai sair junto dessa. Mas existem alguns passos que precisam ser dados, algum avanço que precisa ser dado e que talvez a presença do Bolsonaro iniba. Você já mencionou o caso dos cruzeiros. Sim. O Bolsonaro é contra suspender os cruzeiros, algo que Pernambuco já fez com a maior tranquilidade e o Mandetta decidiu suspender porque é correto, entende, suspender cruzeiros no Brasil nesse momento. Agora, existem outras medidas que podem ser tomadas, por exemplo, a questão das fronteiras. Nós não estamos discutindo ainda profundamente a questão das fronteiras. Eu conheço duas que são muito difíceis de controlar. Uma delas é a fronteira com a Venezuela, em Pacaraima. Sim. É uma fronteira muito porosa, mas ainda assim é preciso discutir o que fazer com ela. A outra fronteira também importante de nós levarmos em conta é a fronteira com a Guiana Francesa, lá no Oiapoque. É também muito porosa, você cruza do rio a hora que quer, como quer. Uhum. Mas os franceses já fecharam o seu comércio, entende? E também existe a questão dos voos da Europa. Eu acho que, como a Europa é hoje o centro da pandemia, seria fundamental reduzir ou pelo menos cancelar esses voos por um período e deixar apenas um ou outro voo para que os brasileiros voltassem e com a recomendação ou até com uma orientação mais firme de que entrassem em quarentena ao chegar ao Brasil, entende? São medidas drásticas. O próprio Paulo Guedes falou, mas aí vocês querem parar a economia? Se nós continuarmos com as nossas formas de vida, a economia resiste um pouco mais, porque nós vamos continuar saindo, almoçando, indo a jogo de futebol, a economia resiste e a contaminação aumenta. Se nós, por outro lado, mudamos nosso comportamento, a contaminação desce, mas a economia afunda também junto. Mas, em certos momentos, você precisa parar a economia para sobreviver. Gabeira, você entrou na seara econômica. O governo anunciou na segunda-feira, o próprio ministro Paulo Guedes, que esse pacote de 147 bilhões que ele ia liberar, quer dizer, tem um certo consenso que é pouco dinheiro. O próprio Paulo Guedes falou que ainda nessa semana deve ir mais coisas, embora desses 147 bilhões, boa parte não é de dinheiro novo, mas de, por exemplo, postergação de pagamentos de impostos, tributos, ajuda no capital de giro das empresas, mas ninguém acha suficiente. Essa questão da economia é muito relevante porque ontem mesmo também, segunda-feira, o presidente Bolsonaro, numa entrevista para o apresentador da Atena, ele disse:
É essa a preocupação que eu tenho. Se a economia afundar, afunda o Brasil. E qual é o interesse, em parte com toda certeza, dessas lideranças políticas, né? Se afundar a economia, acaba qualquer governo, acaba o meu governo. É uma luta de poder. O Bolsonaro, nesse sentido, sabe muito bem a importância da economia. Só para dar uns dados que eu colhi aqui, os dois presidentes que foram derrubados via impeachment, o Collor e a Dilma, eles apresentaram, nos anos em que presidiram o país, os seguintes dados. O Collor, claro, ele caiu pela corrupção e tal, mas a coisa ganhou fôlego porque a economia despencou. Em 90, que foi o primeiro ano do governo dele, o PIB caiu 4,3%. Em 91, subiu 0,9%. E em 92, que foi o ano que ele caiu mais 0,5%. Quer dizer, a economia derrubou o Collor, quer dizer, foi junto com o Collor derrubando ele. Com a Dilma, a mesma coisa. No primeiro ano do segundo mandato dela, 2015, o PIB caiu 3,8%. Esse dado foi anunciado não à toa em março do ano seguinte, onde começaram as enormes manifestações contra a Dilma. Quer dizer, o Bolsonaro sabe que o apoio que ele ainda tem, e ele ainda tem um apoio de bolsonaristas um pouco mais radicais, pode se esvair se a economia começar a desandar. Isso é verdade, mas você vê o dilema. Eu quero me manter no poder, logo, se for necessário morrer muita gente para que essa decisão seja mantida, para que eu me mantenha no poder, não tem nenhum problema. Eu acho que é uma espécie de raciocínio homicida, entende? Sim. Dentro das circunstâncias que nós estamos vivendo. Eu queria apenas lembrar uma coisa, já que o Mandetta é a pessoa com quem é possível dialogar, ou o próprio Braga, que agora assume o comando do comitê, ele também é uma pessoa sensata, é necessário fazer sugestões. E uma delas é a seguinte: os chineses e os coreanos sabem que nós estamos no momento de uma epidemia digital. Então, a possibilidade de você controlar também um pouco melhor a população está nesses recursos. Então, eles têm um aplicativo que controla a febre das pessoas pelo telefone celular. Isso não deve ser caro, isso é um processo que basta procurar adaptar ao Brasil. Sim. E imediatamente usar. Eu não entendo ainda por que esse processo não está sendo usado no Brasil. É uma forma de controle bastante eficaz, você ter pelo menos a ideia da febre das pessoas que usam o telefone celular, já que quase todos os brasileiros hoje o usam, entende? Voltando aqui ao Bolsonaro, ele conseguiu, quer dizer, agora de fato, unir o judiciário pelo Toffoli, que sempre foi muito aliado a ele nos últimos meses, se mostrou muito próximo ao presidente Bolsonaro, aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, que já fizeram reuniões, inclusive na segunda-feira, com Mandetta, com a ausência do Bolsonaro, que, repito, só se isola nessas horas. Não tem dúvida, essas pessoas já começam a compreender a importância de tomar atitudes independente do Bolsonaro. Eu tenho conversado com o Mandetta sobre as ações que o governo já tomou e que vai tomar nas próximas semanas, e com certeza o Parlamento, por demanda da nossa Frente Parlamentar de Saúde, está à disposição para discutir não apenas, se necessário, leis, mas principalmente soluções que envolvam o nosso orçamento. Mas o Bolsonaro não pode ser também uma obsessão nossa. Sim. Porque nós temos que compreender um pouco como um morto político, entende? Nesse sentido, no sentido do coronavírus. E tentar discutir as saídas como se ele não existisse. Apesar entende? Do Bolsonaro, né? É uma pena que ele exista nesse momento na condição de presidente da República, embora ele seja um grande obstáculo. Mas é fundamental que a gente continue também, independente das críticas ao Bolsonaro, que são críticas justas, como a crítica que a Janaína Pascoal fez. Não tem mais justificativa. Como um homem que está possivelmente infectado vai para o meio da multidão? Como um homem que faz uma live na quinta e diz para não ter protestos, vai participar destes mesmos protestos e manda as deputadas, que são paus mandados dele, chamar o povo para a rua?
Eu me arrependi do meu voto. Que país é esse? A crítica que o PDT fez, que o pessoal fez, é preciso olhar também que existe uma etapa, que é a etapa de condenar o Bolsonaro. Mas essa é secundária no meio de uma crise como nós estamos vivendo. O principal é discutir as soluções que nós podemos encontrar em conjunto, entende? Nesse sentido, tanto os governadores têm dado exemplos, quer dizer, eles têm se reunido, eles têm colocado em prática medidas, enfim, para proteger a população, pelo menos da circulação, diminuir a circulação nas grandes cidades. E o Mandetta, com tudo isso, quer dizer, ele, nesse caso, de novo, é um exemplo de que, apesar do Bolsonaro, algumas coisas podem andar. Ele se reúne com o governador Dória. Semana passada ele esteve no Rio de Janeiro conversando com as autoridades do Rio, que ele reputa de um problema mais grave pelas condições geográficas da cidade do Rio e também pela falta de leitos de UTI quando o bicho pegar. Realmente, mas aí já existe a proposta, nós já temos que encaminhar. O próprio Braga Neto tem que ouvir isso, se a gente pudesse chegar a ele de alguma forma com o nosso programa, tem que instalar já aquelas tendas do Exército como um momento preparatório para a triagem, entende? Nós fizemos isso naquela crise anterior e o Exército tem condições de entrar imediatamente nisso, armando já as tendas, treinando os soldados, treinando os oficiais que trabalham na saúde para cumprir essa função. Nós não teremos hospital para toda a gente, mas nós teremos a possibilidade de criar essas tendas que são não só tendas que podem tratar algumas pessoas, como ser uma triagem para o processo maior, entende? Eu não entendo por que isso ainda não está sendo encaminhado. Você diz o seguinte, mas vamos esperar uma coisa mais grave. Mas se você esperar uma coisa mais grave, quando ela vier, você está despreparado. Na verdade, o que você está falando, Gabeira, é perfeito. Ontem eu conversei com um dono de vários hospitais no Rio de Janeiro, no Brasil, e a preocupação dele era em especial com o Rio de Janeiro. E o ponto que ele falou foi exatamente isso. Ele lembrou até que aquele grande hospital famoso, virou célebre hospital, que a China ergueu em 10 dias, nada mais era do que, não um hospital, mas um galpão para exatamente isolar as pessoas, fazer o que você está dizendo. Esse que era aquele hospital famoso, era exatamente isso. E ele falava que isso tinha que ser construído já no Rio de Janeiro, sobretudo no Rio de Janeiro. Isso você está falando, o Braga Neto, com a experiência dele de exército, sabe que poderia começar a fazer agora. Desde já, entende? Agora as pessoas esperam, eu não sei por que esperar, entende? Essa é a minha dificuldade, eu não sou mais político. Nesse momento eu digo infelizmente, entende? Eu não sou mais político, porque essa é a minha dificuldade. Você ouve o Dória, ele diz o seguinte, olha, nós estamos examinando os casos dia a dia, analisando cientificamente e tomando as medidas. Nossas decisões são fundamentadas em fatos no Brasil e fatos especificamente em São Paulo. As nossas decisões não se baseiam, não se fundamentam em decisões, posições certas ou duvidosas que possam estar sendo adotadas em outras regiões fora do Brasil e mesmo dentro do Brasil. A cada característica de cada estado, de cada região, deve ser observada. Esse já é um aprendizado desses dias de coronavírus. Tá certo, mas é uma atitude reativa. Você analisa o que aconteceu e toma as medidas. É preciso alguma coisa mais, entende? Além de analisar cientificamente, tomar as medidas do dia a dia, é preciso tomar as medidas preventivas, sabendo que alguma coisa lá na frente será necessária e você tem que criá-la. Você não pode apenas reagir numa crise como essa, não é? Ele tem que ter uma visão de prevenção. Isso aqui não está acontecendo como poderia acontecer. Se o Rio pode ser o caso mais grave do país, seria necessário desde agora começar a preparar essas condições para que a gente não tenha dificuldades adiante, entende? E eu não vejo os políticos discutindo esse tema, eu não vejo, é claro que a política no momento está muito limitada a examinar a ação do presidente da República. Mas é preciso que surja na política também um núcleo que proponha saídas e que esteja permanentemente oferecendo alternativas para quem está dirigindo o combate à crise, entende? E isso não acontece, parece que os políticos não estão examinando esse lado da questão, entende? Bom,
Antes de terminar, como a gente faz sempre, eu vou pedir para o Gabeira contar para onde ele viajou nessa semana, se é que ele viajou, porque agora ninguém viaja mais. Ou você viajou ou não, Gabeira? Não, eu viajei porque saí na semana passada, né? E viajei para Fernando de Noronha, que é um lugar bastante seguro até o momento, não houve nenhum caso lá. Mas Fernando de Noronha também, eu acho que devia ser fechado, entende? Porque daqui a pouco realmente a situação pode se complicar lá. E ontem eu fiz a minha última viagem de avião, entende? Já não farei mais a viagem de avião, foi a última que eu fiz, porque realmente, talvez nem viagem de carro eu farei mais nesse período, porque realmente a situação se agravou muito. Eu já no aeroporto, Sim. Eu percebi, você tinha mais de... no aeroporto pequeno de Fernando de Noronha, você tinha umas 40 pessoas com máscaras, entende? E eu sabia, pela minha informação, que a máscara talvez não seja necessária. Mas as pessoas estão tão amedrontadas com a situação que a grande parte dos viajantes já estavam com máscaras para voltar ao continente, entende? Eu acho que essa realmente foi a experiência final das viagens até que um novo momento apareça. E você? No sábado, eu acordei no sábado, eu costumo acordar muito cedo, inclusive no sábado, já com a notícia da morte do Gustavo Bebiano, infartado, teve um infarto fulminante. Morreu no Rio de Janeiro Gustavo Bebiano, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro. Ele tinha 56 anos e era pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSDB. E assim que eu soube da notícia, pouco antes das 7 da manhã, eu corri para o computador para escrever uma nota, que era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, que era o seguinte: o que eu escrevi ali, com a morte do Bebiano, Bebiano foi, de fato, a pessoa mais próxima do Bolsonaro na campanha eleitoral inteira. Ele foi o sujeito que dividiu com o Bolsonaro todos os momentos complicados da campanha e, portanto, como qualquer campanha, tem seus segredos, suas coisas não reveladas. E ali eu escrevi que, com a morte do Bebiano, eu pontuei que foram enterrados também, estavam sendo enterrados também todos os segredos de campanha do Bolsonaro. Quer dizer, depois que eu escrevi isso, muita gente especulou que ele teria deixado uma carta, com medo de, depois que ele saiu do governo, no meio daquele turbilhão, que ele teria deixado uma carta com esses segredos. Mas uma carta sentimental. Não, mas teria além daquela carta que foi revelada, que ele chamava meu caro capitão, meu querido, meu amado capitão, ele teria deixado uma carta de prevenção no exterior para se acontecesse alguma coisa com ele. Mas eu apurei, não existe essa carta. E então, repito, um pedaço da história do Brasil morreu também com ele, de segredos da campanha do Bolsonaro. Muita coisa está morrendo, né? E o Bolsonaro talvez nem precise mais desses segredos para se enfraquecer. Exatamente. Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje, a gente vai ficar por aqui. O Lauro Gabeira, eu vou repetir, está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Este episódio teve edição de Carolina Moran e Vitor Carvalho. Na terça que vem, a gente está de volta. Tchau. Até lá.